Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Fabiola, sou professora de Ensino Fundamental 1, terceiro e quinto ano, e sou pesquisadora da Faculdade de Educação da USP, na área de História da Educação. E eu vim trazer para vocês hoje um pouquinho fazer uma primeira comunicação da minha pesquisa, trazer os primeiros dados já observados, e apesar da pesquisa ter esse nome super grande, né, ela é um pouco mais tranquila de entender. Então, eu falo um pouquinho sobre a ressonância dos trabalhos do Dewey e do William Hurt Kilpatrick, que é o autor do método de projetos e é discípulo do John Dewey, num estudo de Harvard, do Project Zero de Harvard, sobre as culturas de pensamento visível. Vou trazer o histórico dessa pesquisa para começar. Essa pesquisa, a origem dessa pesquisa, eu trabalhava até o ano passado numa escola, aqui em São Paulo, que utilizava o método de projetos e também a cultura escolar era a cultura de pensamento visível. Eu não estou mais nessa escola, mas tive alguns importantes ensinamentos nesse espaço. Então, o trabalho com projetos na escola era um trabalho diferenciado, de um jeito que eu nunca tinha visto até a época, né? Porque, na verdade, os projetos não havia uma orientação curricular. Claro, havia lá a BNCC, que a gente usava como referência, mas todo o material era autoral. Então, a partir do interesse dos alunos, a gente desenvolvia um projeto, e, a partir desse projeto, criávamos todo o material. Eu era professora polivalente de quinto ano. Lá, a gente trabalhava com as rotinas de pensamento visível, que são pequenos exercícios para organizar o pensamento das crianças e também ajudá-los a comunicar esse pensamento. Hoje, depois de um longo caminho aí, né, na academia, um longo caminho nessa pesquisa, o meu problema já mudou um pouquinho. Então, meu problema de pesquisa hoje é entender em que medida tanto o método de projetos quanto as rotinas de pensamento visível promovem o rompimento com a lógica da escola tradicional, ou buscam promover esse rompimento, e as implicações para a formação intelectual, cultural e social das crianças, na perspectiva dos autores Dewey, Kilpatrick, e Richard, Church e Morrison, que são do Project Zero de Harvard, que são os referenciais ali embaixo. Então, o que são as rotinas de pensamento visível? O objetivo é organizar e ajudar a comunicar o pensamento dos estudantes ao longo de uma ou de várias etapas de um projeto. Os autores partem da taxonomia de Bloom, mas eles fazem uma crítica à taxonomia de Bloom, na verdade. Eles dizem que não há uma hierarquia entre os objetivos educacionais quando a gente trabalha com as rotinas. E não pode haver a hierarquia entre os objetivos educacionais em nenhuma proposta. Então, em alguns momentos, as crianças vão criar antes de avaliar, ou vão aplicar antes de analisar. Então, essas coisas estão ali misturadas, né? Então, não existe uma hierarquia do que vem primeiro. Primeiro ele lembra, ele compreende. Não, as coisas acontecem ali ao mesmo tempo ou em situações diferentes. Trouxe alguns exemplos de rotinas para contar para vocês. Esse estudo é recente, ele é de 2010 e depois 2018. E são 2 livros, 2 publicações que já existem aqui no Brasil, mas tem um site também do Project Zero de Harvard, que depois eu posso passar a referência, que é super interessante. As rotinas todas estão lá. Então, só para a gente começar brevemente, ali tem uma foto da Amazônia. Então, eu achei que, com imagem, essas rotinas fossem importantes. Então, uma maneira de abordar esse tema do desmatamento seria perguntar para os estudantes: o que vocês veem nessa imagem? Então, pergunto para vocês, o que vocês veem nessa imagem? Árvores caídas. Árvores caídas. Destruição. Destruição. Mais uma? Ok, muito bem. Árvores caídas e destruição. Já vou pegar no pé da destruição. A destruição é o que você vê ou o que você pensa? Que é? Deixa eu pensar. O que está destruído? Alguém destruiu aqui. Alguém destruiu Eu aqui. penso que alguém destruiu aqui. Ok. Então, é um exercício muito curioso da gente entender o quanto quando a gente diz o que vê, na verdade, a gente diz o que pensa, né? Então, seria uma rotina que poderia deixar isso visível para as crianças. Ali é uma situação de destruição, de repente é uma queimada para plantar. Então, não é exatamente uma situação de destruição. Eu penso que é uma situação de destruição, e o que eu me pergunto quando eu vejo aquela imagem? Quais as questões que surgem? Por que isso aconteceu? Por que está assim?
outras, né? E tantas outras. Então, uma imagem, uma abordagem diferenciada. O zoom in é uma outra rotina que eles propõem que a gente trabalhe com imagens e utilize recortes da imagem. Então, você vai ampliando a imagem até que fique visível ou vai diminuindo o zoom também. Então, também daria para fazer com a imagem. Manchetes é olhar para a imagem e criar um título para ela. E cor, símbolo e imagem é uma que eu gosto bastante. Quando eu olho para essa imagem, que cor que eu penso? Qualquer. E aí cada um vai fazer a sua própria relação diante disso. Eu penso na cor verde porque me remete ao ambiente. Eu penso em vermelho porque me remete à destruição. Qual símbolo para representar isso e qual imagem você faria, a sua própria imagem dessa cena. Outro exemplo de rotina, eu trouxe ali uma notícia de jornal qualquer, eu nem li o que era, só escolhi a notícia lá para colocar. 4 outros exemplos de rotina. 3, 2, 1, ponte. Então, leia o texto, escolha 3 palavras, 2 frases e um conceito sobre esse texto. Sentença, frase e palavra. Defina esse texto numa sentença, defina numa frase e numa palavra. Eu costumava pensar e agora penso. Essa é uma rotina super interessante. Então, depois de uma discussão, a gente pensa o que você pensava e o que você pensa agora. Conecto com o tema, amplio o tema e me proponho um desafio. O que é importante saber além disso? Outro exemplo de rotina. Bússola. A bússola eu coloquei, eu não sei nem, não é da imagem. A bússola eu trouxe, mas, na verdade, como as rotinas são em inglês, os termos aqui da bússola estão em inglês mesmo. Então, o N, o S, o E e o W. O que me preocupa, o que eu penso depois disso, o que eu proponho. Conversa de giz é super bacana, pena que não dá para fazer aqui porque o tempo é curto. Mas a ideia é que a gente escreva, as crianças escrevam alguma coisa sobre um determinado tema, o grupo levante e caminhe pelo espaço e pare e faça anotações no trabalho dos outros colegas. E depois eles vão ler isso. Descascando a fruta para chegar no centro da discussão, a gente vai por camadas, né, do de fora para o core, né, para o central da questão. E círculo de pontos de vista, que é mais ou menos a proposta da conversa de giz, que a gente vai apresentando o ponto de vista. Trouxe aqui uns exemplos para vocês, cor, símbolo, imagem. E ali uma outra rotina de pensamento, porque quando a gente começa a trabalhar com as rotinas, a gente vai fazendo derivações, né, das rotinas. Ali é real. Do lado direito é uma rotina que eu fiz com os meus estudantes. Ok, então essa é a primeira parte. A segunda é o método de projetos do Kilpatrick, que é diferente do que a gente conhece por projetos, porque ele propõe que a experiência precisa ser social, em situação real na escola. Então, a escola não pode estar apartada da vida cotidiana. Isso dá sentido à experiência e os alunos precisam ter um ato propositivo, que vai animar todas as etapas de um projeto. Então, se não tiver interesse, motivação, se a situação não tiver sentido, não vai fazer sentido trabalhar com ela na escola. Um quadro comparativo dos referenciais teóricos, então. Então, as rotinas, a gente fala de culturas de pensamento, disposições para o pensamento e complexificação do pensamento. A gente ensina para a compreensão e os alunos estão engajados em uma autêntica atividade intelectual. Eles estão pensando sobre o próprio pensamento e sobre o processo. Método de projetos. Destaque para o ato propositivo, interesse em Dewey. O Kilpatrick foi aluno do John Dewey. Então, ele tem essa bagagem aí das aulas que ele teve com o Dewey. Aprendizagem significativa, que para Dewey é aquela que leva o aluno de algum lugar para outro lugar. Pensamento reflexivo, articulação, experiência. E o Kilpatrick fala também que o sujeito se constitui sujeito na sociedade. Por isso, a importância da educação. Primeiras conclusões, porque o trabalho está indo ainda. Então, são realmente as primeiras conclusões. Bom, os autores propõem um combate à escola tradicional, entendendo a escola tradicional como aquela centrada no professor em todos os momentos. Aí, em ambas as propostas descritas, há protagonismo dos estudantes para comunicar o seu pensamento e para trabalhar por meio da experiência. Existe uma intenção de subverter a lógica da forma escolar. Esse é um conceito do Lahire, do Thin e do Van Sant,
forma escolar como tudo aquilo que a gente viveu e que nos trouxe até aqui e faz com que a gente entenda a escola como a gente entende hoje. Interesse, intenção, a experiência tem papel central e a participação é democrática, com vistas à formação para a cidadania. E, para terminar, as condições para que a aprendizagem ocorra em ambos os contextos. Conhecimentos prévios dos estudantes, quando a gente fala sobre as rotinas, né, fizemos o exercício aqui brevemente, a gente precisa articular o que já sabe com o que está acontecendo, para que a aprendizagem seja significativa. Então, a gente tem a articulação entre as experiências, interesse, viabilidade da consecução dos objetivos de um projeto, porque o projeto também não pode ser inviável, impacto social da proposta para os estudantes, pensamento reflexivo e ação criativa e para a curiosidade. Então, ambos os autores propõem que a gente precisa garantir, apresentar essas condições como garantia para que a aprendizagem aconteça. É uma pesquisa em andamento, tem muita coisa errada, tem muita coisa ainda por acontecer, mas, inicialmente, eu quis compartilhar com vocês sobre as rotinas de pensamento visível. Obrigada pela escuta. Muito obrigada.